A reencarnação é um conceito universal. Inclusive, ela fez parte do cristianismo nos primórdios. Essa eu não sabia. Porque a Bíblia que nós temos hoje, ela é trabalho de toda uma moldagem, Sim. pautada em concílios, em conferências, em pensadores, né? Criou-se uma estrutura. Eles escolheram a dedo o que ia ter na Bíblia. Você tem os chamados livros apócrifos, que são muito mais numerosos que os bíblios que estão presentes na Bíblia. Você tem apenas 4 evangelhos. E nenhum deles são exatamente iguais. Você pode ver que há diferenças. Sim. Você vê, por exemplo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, cada um tem uma narrativa. Isso é até legal, assim. O mesmo fato são narrados diferentes por cada um dos evangelhos. Mas Jesus, primeiro que ele, naquela época, não era o momento dele. A gente fala Jesus, é o seguinte, nós não temos trindade, tá? Nós somos igual judeus e muçulmanos. Deus é o único e soberano. Tudo mais é criado de Deus. Então nós não temos um Deus tripartite. Uhum. Deus, Cristo e Espírito Santo formando uma divindade, nós não temos isso. Então Cristo é uma criatura de Deus que galgou todo um processo evolutivo e hoje é um ser extremamente iluminado. É o ser mais iluminado que veio à Terra, que se materializou, que se apresentou a nós. Ninguém é superior a Cristo. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Não no nosso planeta, não na nossa casa planetária. Então ele é supremo. Uhum. Nesse sentido, a nossa relação com Cristo é como seria, sei lá, de uma lesma para nós, entendeu? É uma coisa muito, 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 muito. Muito acima, tem. Só que ele fez o sacrifício de se moldar e entrar no nosso plano carnal. Por isso que durante os livros, você pega os profetas, no livro dos profetas do Velho Testamento, eles estão falando da vinda do Messias. Imagina uma pessoa colocando uma roupa apertada. Ele se preparou para vir à Terra. O preparo dele foi mais sacrificante do que viver na Terra 33 anos e depois partir. Porque teve que fazer uma redução daquela grandiosidade mental, espiritual, e adentrar essa matéria tensa que é nossa. Ele teve que se, vamos dizer assim, teve que se rebaixar para ele conseguir se comunicar com a gente. Né? Exatamente. Esse é um sacrifício dele de extremo amor. E é o que ele pede para nós, procurar os desvalidos, os pequeninos. É a luz que veio com um buraquinho de uma formiga, entendeu? Então, por isso você tem toda aquela parte do Velho Testamento, Oséias, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Daniel, dizendo que o Mestre estava chegando, que o Cristo estava chegando. Como se estivesse dizendo assim, espere que ele está vindo. Ele está se preparando, está se arrumando. Sabe quando você espera uma menina que está se arrumando, demora 3 horas para se arrumar? Sei, velho. Você fica esperando? É algo assim. Então ele veio. Reencarnação, Jesus na época não se pronunciou muito isso, porque Jesus veio espiritualizar. Você pega o Velho Testamento. Onde é que existe céu no Velho Testamento? Céu, como questão céu, de paraíso. Aquele lugar, paraíso transcendente. Você bem sincero, não me lembro. Só no começo. Que o homem foi expulso e perdeu. Eu imaginei só no Gênesis. Onde é que existe inferno no Velho Testamento? Você vai morrer, vai para o inferno com o capetinha te espetando. Em lugar nenhum. Onde é que existe capeta, diabo no Velho Testamento com chifrinho vermelho de rabinho? Não, isso eu sei que não tem. Também não existe. O Velho Testamento, ele põe recompensas na terra. Tudo no Velho Testamento gira na terra. Ser fiel a Deus, a sua lei, seus mandamentos e preceitos, e terás vida longa, filhos, fartura de bens. É uma visão assim meio que materialista de recompensação, de compensação e de recompensa. Não transcende, não vai além. Então Cristo, quando vem, ele fala que meu reino não é deste mundo. Ele começa a espiritualizar a humanidade. A vinda do Cristo coloca o homem além do túmulo, além da cova. Tanto que no judaísmo, até hoje, a religião de Israel, a grande maioria não tem o conceito de céu e inferno. Morre, apaga, e quem sabe um dia Deus o faça voltar à vida. Só que esse voltar à vida também existe no judaísmo como reencarnação.
Se você assiste o filme A Lista de Schindler, você vê no começo do filme um monte de judeus fazendo uma sessão espírita, invocando os ancestrais para saber o que fazer diante da ameaça nazista. Eu não sabia dessa. Assista o filme A Lista de Schindler, que no começo vai ver os judeus reunidos numa sessão espírita, tentando contactar os ancestrais para se orientar pela sua ancestralidade o que fazer, porque eles percebiam um perigo iminente. Mas o texto, existe vários. Eu vou te dar o texto clássico. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem que eu sou? Que és Elias, que és João Batista, que é fulano ciclano. Como é que Jesus seria Elias? Se Elias já tinha vivido milhares de anos antes dele. Se pensar na ideia, eu comecei a pensar na ideia da crença católica e não seria, porque não teria como. Mas se a gente usar a ideia da reencarnação, ele poderia ter sido Elias. Bom, aí das respostas que se dão, João Batista também já tinha morrido, já tinha sido decapitado. Ele decapitado antes de Jesus? Sim, Acho que... antes. Ele era primo de Jesus, carnal, e foi decapitado porque ele acusava eu não lembro da personagem agora, de estar cometendo adultério porque não poderia estar, ela não era casada legalmente com o cônjuge consorte dela. Eu lembro que até que ele colocou a cabeça dele na bandeja de... Ela pede a cabeça dele em prêmio. Isso, eu lembro dele. E Jesus fala claramente, Elias já voltou e vocês não perceberam. E aí conclui-se. Aí entenderam que Elias era João Batista. Então Elias é a reencarnação de João Batista. Só vou dizer esse texto, pronto. Existem mais outros. Só esse daí já... Eu falei, ele voltou, vocês não viram. E os discípulos entenderam que Elias era João Batista. Pronto. Simples assim. Eu não tinha parado para pensar desse lado assim. Mas essa frase eu não conhecia. Existem outros textos. Mas nunca, esse que você comentou, ele nunca trouxe algo, vamos dizer, extremamente literal. Até porque o objetivo dele era mudar a ideia da recompensa, entre aspas, material, uma recompensa mais espiritual. Exatamente, porque tem aquele momento que eles dizem assim, aí são os fariseus e os saduceus, porque na época de Jesus tem saduceus e fariseus, e tinha os essênios também. O fariseu acreditava numa vida pós-morte. Os saduceus, não. O cristianismo herdou os fariseus. Todo cristão acredita numa vida pós-morte. O saduceu não, que é o judaísmo de hoje. Então os saduceus e os fariseus brigavam entre si e provocavam Jesus. Então até aquele momento que diz assim, mestre, se uma mulher se casa e o marido morre. Porque no judaísmo, se uma mulher se casasse e não tivesse filhos, o nome do marido não poderia desaparecer. Ela teria que casar com um irmão desse falecido e ter um filho. E o filho não seria do pai biológico, seria daquele que faleceu. Porque você tem em Israel, você já viu que a palavra Ben, B-E-N, tipo o nome do filme Ben-Hur? Sei. Ben quer dizer filho de, Ben. Você é José, Ben Manuel, Ben Hamilton, Ben, é assim que se faz a descendência. Fulano, filho de fulano, que é a genealogia de Jesus. A gente vê muito isso na Bíblia, no livro de Mateus. Esse Ben árabe é Ibn, I-B-N. Você pode ver que alguns nomes árabes têm Ibn. Muhammad Ibn, sei lá, Farouk, digamos. Fulano, filho de, é uma tradição semítica do povo do Oriente Médio. Então você vai que eles colocam ali um caso para Jesus que a mulher casou várias vezes e cada um morreu, enfim, acabou não tendo filho de ninguém. Aí ela morre. No céu ela vai ser mulher de quem? Se ela vai chegar lá, vai encontrar ex-7 maridos. Essa pergunta é dos fariseus. Por quê? Porque os saduceus jamais admitiriam a vida após-morte. Então, para eles, acabou. Então, o fariseu perguntou isso. Jesus falou assim, mas no céu ninguém se casa e nem se dá em casamento, porque são como os anjos.
que é o que a doutrina espírita ensina. Não existe sexo na espiritualidade, porque nós somos criaturas de Deus. O sexo só é na Terra como elemento de reprodução. Espírito não faz sexo, que é criado por Deus. Sim. No mundo espiritual, nas colônias espirituais, existe uma irmanação. Os laços de família são respeitados. Fulano foi meu pai, foi meu avô, foi minha esposa, foi meu sobrinho e tal. Mas, efetivamente, perante Deus, somos todos irmãos. Então, essa colocação é o que Jesus veio trazer. Mostrar uma continuidade da vida. Que isso não existia. Então, ele se limita... Limita não, porque ele falou de reencarnação. Mas eles colocam isso de uma forma mais clara. O objetivo dele era espiritualizar a humanidade. Meu reino não é deste mundo.